Ao contrário de antigamente, o número do cadastro de pessoa física, o CPF, é necessário para o cidadão desde criança. Desde o início deste ano, aqueles que são registrados podem contar com esse número desde o momento em que fizer a certidão de nascimento. O repórter Ícaro Leal tem os detalhes. Os cartórios de registro civil de todo o país contam com uma novidade. Desde janeiro de 2016, eles estão emitindo o número do CPF juntamente com a certidão de nascimento da pessoa. A medida tem como objetivo facilitar a vida do cidadão, já que esse procedimento evita que ele realize essa tarefa no futuro com taxa de serviço e de maneira mais burocrática. A mudança é muito boa, porque agregou muito valor ao registro civil. O cidadão, quando nasce e vem registrar o nascimento, a gente já gera para ele o CPF, que é um documento muito útil ao longo da vida da pessoa, e isso facilitou muito a vida do cidadão. Além desses fatores, a criação do CPF junto com o registro é importante para a pessoa ter acesso a serviços desde a infância. Hoje, muitas instituições já solicitam o número do CPF já desde criança. Por exemplo, plano de saúde. Os planos de saúde já exigem o CPF no primeiro momento. Então, isso facilita muito a vida dos pais em relação ao plano de saúde. Escolas também solicitam o número de CPF. Então, isso vai facilitar muito a vida das pessoas. Nos cartórios, a mudança não aumentará a demanda e também não causará grande impacto na rotina dos funcionários. A gente tem que fazer um procedimento, no momento do registro de nascimento, de comunicar eletronicamente com a Receita Federal, e a Receita Federal responde e nos fornece esse número, porque quem gera o número, na verdade, é a Receita Federal do Brasil. E agregou uns 3 ou 4 minutos na rotina do cartório, mas a gente está contando com um nível de informatização crescente e que tem facilitado as rotinas. Com o CPF criado desde cedo, a Receita também poderá ter maior controle no cruzamento de dados das pessoas, tornando as tentativas de fraude bem menores. Esse convênio, ele não é imposto, é uma faculdade, mas a maioria dos pais, até hoje que nós temos notícia, 100% estão aderindo. Ou seja, quando o cartório vai gerar a certidão de nascimento e o pai tem interesse em fazer já o CPF, o cartório já vai acessar um sistema da Receita Federal que ele tem acesso no cartório, digita os dados da criança e aguarda um tempinho e o sistema já retorna com esse número do CPF. E para aqueles que já foram registrados e ainda não têm o CPF, a dinâmica para obter o número continua a mesma, pelo menos por enquanto. Depois que a certidão de nascimento é gerada, não tem mais como tirar esse CPF no cartório. Então, o que essa pessoa vai fazer? Com essa certidão de nascimento, ela vai procurar um conveniado, que é Caixa Econômica, Correios ou Banco do Brasil, e vai solicitar uma inscrição. Então, na certidão não vai constar esse número mais, mas com essa certidão já impressa, é possível fazer um CPF, mas agora no conveniado com o pagamento da taxa de R$ 7,00. O sucesso dessa primeira implantação está sendo muito grande e a ideia é expandir. Então, quando a pessoa casa, ela pode optar por acrescentar o sobrenome do cônjuge ou não. Mas se ela opta por alterar o nome dela, o cartório já vai alterar o CPF dela lá na Receita para atualizar o nome dela. Então, a interligação vai se aprofundar de maneira que no cartório a gente vai poder manter o CPF atualizado. Então, qualquer alteração que a pessoa venha a fazer no cartório, a gente automaticamente informa o CPF sem custo nenhum para as pessoas. No final do ano passado, a Câmara Municipal de Jacareí devolveu recursos aos cofres públicos da cidade. De acordo com o presidente da Casa, vereador Arildo Batista, do PT, a devolução de mais de R$1 milhão foi possível graças a uma gestão eficiente dos recursos voltada para o uso responsável do dinheiro público. R$ 1.170.475,38. Esse foi o valor que retornou aos cofres públicos do município após a economia de recursos do Poder Legislativo no ano passado. Na verdade, o orçamento da Câmara, quando ele é projetado, logicamente que o objetivo é que a gente faça da forma mais enxuta possível, para que a gente não fique com recursos que são da Prefeitura, fiquem parados aqui na Câmara. O que acontecia normalmente era que se fazia um orçamento muito poupudo e às vezes não era necessário isso.
Dessa forma isso foi se ajustando, né? O presidente anterior já conseguiu avançar bastante, me deixou um orçamento relativamente enxuto. Segundo o presidente da Câmara, apesar do orçamento enxuto, a devolução dos valores ocorreu após uma rigorosa revisão de todos os contratos da Câmara. Mesmo assim, ainda nós conseguimos, através da revisão de vários contratos, né? Alguns contratos que a gente percebeu que havia algumas possibilidades da gente melhorar, de diminuir o recurso utilizado e, com isso, economizar dinheiro e devolver para a Prefeitura, que esse dinheiro tem que ser utilizado para a população. Também foi importante para a economia dos recursos ações de correção de falhas na rede de água e esgoto, que geraram redução de 85% no consumo. Nós tivemos um momento aí que acabou trazendo à tona a questão da economia, porque acho que quando não falta, as pessoas não se dão conta, né? Eu me considero uma pessoa assim também. É a questão da água, né? Quando a gente percebeu que a água estava sendo um problema em muitas das cidades, a gente começou a tomar alguns cuidados. E dentro desses cuidados a gente encontrou um monte de falhas, né? E essas falhas foram corrigidas, trazendo, logicamente, uma economia muito grande. Não só do produto, a água, como também da questão financeira. A Câmara também adotou critérios mais rígidos na concessão de horas extras, que apresentaram redução de 87% do valor gasto para esse fim, se comparados os períodos de 2012 e 2015, além da redução de 20% na cota de combustível dos gabinetes. Eu acho que até uma mudança de conceito, de imagem, porque a imagem que se tinha, principalmente da Câmara, né, era que é simplesmente um órgão, né, gastador, né, que pega dinheiro, gasta, faz isso, faz aquilo e não traz nenhum tipo de produtividade para a cidade. O Poder Legislativo é um poder extremamente importante. As pessoas precisam entender a dimensão, né, a finalidade da qual existe, né, a Câmara de Vereadores, no sentido, inclusive, de poder fazer, né, a fiscalização para que os recursos sejam utilizados pela Prefeitura da melhor forma possível. A TV Câmara Jacareí estreia hoje uma série sobre a história da cidade. O Memórias de Jacareí volta em 7 episódios sobre os ex-prefeitos do município. Vão ser expostos aqui os políticos que comandaram Jacareí dos anos 30 aos anos 80. Várias gerações de homens que lideraram movimentos e se destacaram. O primeiro capítulo vai analisar Hélio Navarro da Cruz, o prefeito que foi deposto por conta do golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas. Quem fala sobre Hélio é seu filho, o empresário Luiz José Navarro da Cruz. Meu pai era uma pessoa extremamente ligada à comunidade jacariense, à cidade, o amor à terra, porque já era uma família de tradição local. E ele estudou 2 anos na escola militar para cadete do Exército, mas acabou que não se encontrou não era o objetivo dele, porque ele achava que a cadeira de matemática era muito puxado e ele não tinha muito jeito para aquilo. Saiu, depois de 2 anos, abandonou a carreira e foi para o Rio de Janeiro para fazer faculdade de Direito, porque ele tinha 2 irmãos que já estavam no Rio estudando, um fazendo medicina e outro odontologia. E meu pai foi para o Rio para estudar Direito. E na época, por talvez, digamos assim, pouco juízo de jovem e tal, acabou que não entrou na faculdade, ficou mais se banhando ao mar e tal, agora não fez a faculdade. Depois, voltando para Jacareí, entrou para a política. Ele era uma pessoa muito culta, né? E embora não tenha feito a faculdade de Direito que deveria ter feito lá no Rio, mas ele era uma pessoa muito culta. Se tivesse formado, teria sido um advogado de primeira. E meu pai era uma pessoa muito dada. Ele era, digamos assim, tinha uma amizade sincera com o pessoal mais humilde, sobretudo aquelas pessoas da zona rural. Então meu pai tinha um entrosamento muito grande com as pessoas da zona rural e até mesmo aqui das pessoas mais humildes da cidade, né? Então ele realmente era um político que, não por demagogia, mas por uma amizade sincera,
ele tinha um eleitorado muito grande nas classes mais populares. Meu pai já estava por dentro de como funcionava a prefeitura, daí candidatou-se pela sua popularidade, pelo seu agrado junto ao eleitorado, se elegeu em 1934. Era o Partido Democrático. Então, aí, quando foi o mandato dele iria até 38. Mas em 1937, o Brasil passou por uma ruptura institucional. Houve o golpe do chamado Estado Novo do Getúlio Vargas. E todos os prefeitos que eram da oposição, como era o caso do meu pai, do Partido Democrático, que aqui em São Paulo era um partido chamado PRP, Partido Republicano Paulista, que dava sustentação política ao Getúlio Vargas, ou que era, digamos, era favorável ao Getúlio Vargas. E o Partido Democrático era oposição ao Getúlio Vargas. Então, meu pai era do Partido Democrático e ele foi deposto, não terminou o mandato. E aí depois entrou provisoriamente em lugar dele o prefeito Odilon de Siqueira, que depois foi eleito também, né, prefeito. Primeiro entrou provisoriamente, nomeado pelo partido do Getúlio e tal. Depois ele foi eleito prefeito. A vida pública dele, então, se diz respeito a esse período de prefeito, na década de 1930, e depois vice-prefeito do Dr. João Vitor Lamana, na década de 1950, mais precisamente entre 1956 e 1960. Ele foi vice-prefeito. As principais obras que ele fez uma reforma muito grande no jardim da Praça Conde Fronten, em frente aonde era o Cine Rio Branco, hoje Igreja Universal, ou em frente à Igreja do Bom Sucesso. Ele fez uma reforma magnífica. Ele trouxe para Jacareí a escola agrícola, que lá no bairro do Avareí, rapidamente é o seguinte: tendo uma grande amizade com o governador da época, que era o Armando Salles de Oliveira, que era do mesmo partido dele, o governo do estado de São Paulo fez um contrato de comodato, que é um contrato de aluguel de longo prazo, um contrato de comodato por 30 anos com a Mitra Diocesana, sediada em Taubaté, que era, digamos assim, representava a Igreja Católica como pessoa jurídica. Então, a Mitra Diocesana foi parte desse contrato com o governo do estado. Cedeu em comodato essa propriedade de 33 alqueires, aonde se instalou a escola agrícola. E que na época, aliás, é muito também importante dizer, não era escola agrícola, era escola profissional. Era uma espécie de liceu de artes e ofícios. E depois, mais tarde, depois do governo do meu pai, é que ela veio a se tornar escola agrícola. E mais recentemente, depois de vencido o comodato, o governo do estado de São Paulo desapropriou essa área que hoje pertence, então, ao patrimônio do governo do estado. Foi uma pessoa muito popular, porque ele tratava a todos os mais importantes e os mais humildes, todos da mesma forma, e ele era uma pessoa assim, então, digamos assim, que tinha um espírito democrático, autêntico, e ele, por isso, era muito querido. E na semana que vem você vai conhecer a história do prefeito Tito Máximo, que governou a cidade nos anos 50. Não perca! A edição do Notícias de Jacareí de hoje fica por aqui. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.